Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos, prazer estar aqui de novo com vocês. Cada semana que passa o nosso programa está crescendo mais, a gente está tendo mais público, mais engajamento, e isso para todos nós tem sido motivo de muita alegria, de muita felicidade, né? E nessa noite em especial a gente está com uma pessoa muito importante aqui, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer, né? E vamos falar aqui de um tema muito interessante, né? Que fala um pouquinho sobre os transtornos psíquicos, sobre a ansiedade, que é um problema que muita gente vem enfrentando, né? Muitos de nós vem enfrentando, né? Com bastante recorrência ultimamente, né? Vamos lá então, vamos começar o nosso programa e dando uma boa noite aqui aos nossos colegas, primeiramente Antônio Custódio. Tudo bom, Custódio, com você? Tudo bem, boa noite pessoal da mesa aqui que vai participar do nosso bate-papo. Boa noite aí ao pessoal que está no chat, que vai valorizar o nosso programa através das perguntas, através da participação direta aqui no programa. E uma boa noite às pessoas que estão longe assistindo simplesmente e que irão assistir esse programa para a gente falar um pouquinho sobre... Estamos ansiosos para falar de ansiedade aqui. Então não passa a hora logo para a gente começar a falar. Então vamos lá, vamos começar essa brincadeira logo aqui. Boa noite, Ricardo Melo. Tudo bom com você? Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos de bancada, Regiane. É uma satisfação estar aqui de novo no programa, né? Ter essa oportunidade e tratar um tema hoje que é muito relevante, né? Muito atual, que exige de nós uma reflexão e faz parte do dia a dia do ser humano, né? O desafio da mente, né? Do domínio da nossa mente. E aí, quando a gente fala em mente, a gente também está falando da consciência, do espírito. Então, nós vamos explorar esse universo aqui hoje. Espero que nós possamos ter um bom encontro e que vocês participem no chat, colocando perguntas, ajudando a enriquecer o que nós estamos trazendo, tá bom? Boa noite, Regiane Moraes. Regiane, para quem não conhece, é essa pessoa que está aí no seu vídeo, né? Ela é da área de educação e ela tem formação em psicanálise, né, Regiane? Isso. E é também trabalhadora do irmão Rodolfo, já fez pelo menos uns 2 ou 3 cursos de filosofia espírita, né? Pelo menos 2 como dirigente da turma. Então é uma pessoa muito conectada aqui ao nosso assunto, à filosofia espírita, e com certeza vai trazer muita contribuição para a gente nessa noite. Boa noite, Regiane. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos aqui da bancada. E boa noite aos que estão nos ouvindo, né, e assistindo aqui. É um prazer muito grande estar aqui. Eu que sempre fui espectadora aqui do programa. É muito legal estar aqui com todos vocês hoje. É uma experiência bacana nesse estúdio aqui. O estúdio é muito legal, gente, muito bacana. Tudo novidade aqui para mim. Então, é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre um assunto muito importante, né? Muito atual e precisa ser discutido, comentado e tratado. Boa noite, Pedro Chagas. Tudo bem com você? Boa noite, Carlos. Boa noite, companheiros de bancada. Boa noite a nossa convidada, Regiane. Hoje um dia bastante feliz para a gente, né? Tá retornando aqui ao programa e falando sobre esses temas que sempre assolam aí a nossa humanidade. Eu vou começar a fazer a nossa preparação aqui para que a gente possa nos harmonizar mais para esse programa ficar a cada dia ainda melhor. Então, vamos nos harmonizando, saudando a toda a equipe espiritual que nos acompanha, nos inspira, nos orienta, nossos mentores,
filósofos de todos os tempos, que temos certeza que sempre gostam quando tocamos nesses assuntos que eles tanto trabalharam para que chegassem até nós, e que possamos esta noite, inspirados por esses amigos, fazer o nosso melhor programa. Eu gostaria de trazer aqui, para a gente iniciar, uma canção que fala um pouquinho sobre essa situação que a gente tem. Vamos ver quem que adivinha, porque isso aqui é uma canção em inglês. Não vou falar inglês, o Custódio já me olhou ali, senão ele ia ter que fazer a tradução simultânea. Vou trazendo aqui o texto traduzido. Quando eu era jovem, parecia que a vida era tão maravilhosa, um milagre, linda, mágica. E todos os pássaros nas árvores, eles cantavam tão alegremente, cheios de alegria, brincalhões me observando. Mas então me mandaram para a vida para me ensinar como ser sensato, lógico, responsável, prático, e eles me mostraram um mundo onde eu podia ser tão confiável, clínico, intelectual e cínico. Mas, à noite, quando todo mundo dorme, as perguntas me vêm e vão tão profundamente. Para um homem tão simples como eu, você não diria, por favor, o que nós aprendemos? Eu sei que parece absurdo, mas por favor, Rejane, me diga quem eu sou. A canção Lógica, né, The Logical Song, do Supertramp, que sabia usar a ironia, né, sempre nas suas letras muito inteligentes, nos traz essa pergunta aí, né? Será que a gente foi realmente educado da maneira correta? Será que nós somos preparados para um mundo que depois vai nos pedir coisas bem diferentes? É isso aí, vamos falar sobre isso. Estávamos ansiosos para falar sobre esse tema hoje. Pedro, olha, eu adorei, viu? Se você fosse cantar, a gente ia fazer um dueto aqui, fazer uma dupla que eu tenho certeza que ia ficar show de bola, né? Quando ele falou em cantar, todo mundo tremeu na base. Ainda bem que ele falou, não, vou só falar da música. O tema da nossa enquete aqui, como o Custódio já tinha adiantado, você já sentiu sintomas de ansiedade? Né? Eu estou vendo aqui que, por enquanto, ela está 86 para sim e 14 para não. Né? Então a gente vê que é um tema bem atual mesmo, né? E que vem afetando a vida de muita gente, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro e em todas as idades, suponho eu. Né? Não é a minha especialidade, muito longe disso, mas eu imagino que ela deva afetar as pessoas de todas as idades, né? Vamos dando uma boa noite aqui para algumas pessoas que já estão chegando aqui, estão dando aqui o boa noite no chat. A Maria Lira, nossa assídua colega, né? Ontem a gente esteve com ela lá na Colmeia também, fazendo uma aula de escola de aprendizes. A Joelma Ferreira, que também é aluna, se eu não me engano, da turma de filosofia do Ricardo, né, Ricardo? A Marina, o Luiz Carlos Forcato, nosso grande amigo lá de Pinda, a Rosana Ali, a Crislina, se eu tiver errado na pronúncia, me corrija aí depois, Crislina Kubrak, né? E muitos outros aí que já estão chegando aqui, né? Mas vamos lá, vamos começando a botar um pouquinho de lenha aqui, vamos começar a fazer os nossos comentários aqui sobre esse tema de hoje aí que está deixando o Custódio, o Pedro, o Ricardo e principalmente a Rejane bastante ansiosos, né? Você está calmo, a gente percebe que você está bem calmo. Estou calmíssimo, calmíssimo, Custódio. Tá. Você tomou algum antidepressivo assim para... Remedinho tem dia. Você tomou antidepressivo, com certeza. Rejane, o que seria ou como a gente poderia definir saúde mental? Você conseguiria dar algum tipo de dica para a gente? Sim, em 2005, a OMS lançou uma cartilha que ela dava algumas definições, né? E sobre a saúde mental, ela definiu bem, né? Dizendo que é um estado de bem-estar, onde o indivíduo é capaz de usar das suas próprias habilidades, recuperando-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade, com a sua comunidade, enfim, com o seu entorno, né? Então, a gente poderia definir principalmente em 4 itens. Equilíbrio emocional,
realização pessoal, né? Que envolve um objetivo pessoal, onde ele tem que ter um pouco de autoconhecimento para poder delinear esse objetivo de uma forma que ele se sinta feliz quando ele alcançar, né? E trabalho produtivo e contribuir para a comunidade em que ele está inserido, né? Coletivo. E isso vai dar, né, uma noção aqui do que seria, no geral, né, saúde mental. Posso pedir para você repetir, só para a gente frisar bem? Sim. Por favor. A definição da OMS é o seguinte, ó, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperando-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Que moleza, hein? Para conseguir tudo isso, né, envolve, né, uma série de trabalhos em todos os campos da vida, né, onde ele vai atuar, mas sempre utilizando, né, do autoconhecimento, buscando se conhecer um pouco melhor, né, para poder delinear o seu caminho. Porque senão, nós somos assim, né? Normalmente nós queremos muitas coisas. Nós queremos, às vezes, coisas que nós não temos. Nós queremos porque não temos. Aí vamos conseguir, né? E aí, quando tiver, pode ser que eu goste, pode ser que não. Às vezes nós queremos porque todo mundo quer, né? Então nós precisamos definir isso, né? Qual é o nosso objetivo? O que a gente quer atingir, né? Muitas vezes perguntamos para alguém o que você realmente quer, né? Eu quero um trabalho que eu ganhe muito dinheiro, né? Mas ele não pensa que trabalho, né? Tem que ser algo que você goste, que esteja alinhado com o seu perfil, né? Que te faça feliz também. E não só uma coisa que te faça ganhar dinheiro. Porque senão você vai ser infeliz com muito dinheiro. Que deve ser melhor do que ser infeliz com pouco dinheiro. Mas de qualquer forma é infeliz, né? Certo. Então, na realidade, as pessoas pensam muito mais, Regiane, no objetivo final do que o meio, né? Então, qual é o objetivo final? É ganhar muito dinheiro. Mas o como ela não pensa. A trajetória de como ganhar muito dinheiro, né, como um exemplo clássico, ela não pensa. Aí é frustrante, porque atingir o ganhar muito dinheiro significa ter uma trajetória profissional, de alguma forma, para atingir ganhar muito dinheiro. E aí essa frustração pode levar a pessoa num processo de ansiedade. Claro, exatamente porque ela não vai conseguir atingir o ganhar muito dinheiro, mesmo porque ela nem quantificou. Ganhar muito, o que é muito? O que é muito dinheiro, né? O que é muito dinheiro? 20 mil, 30 mil, 1 milhão, 5 milhões? Esse muito é... Então, por mais que ela atinja um objetivo que seja satisfatório na vida dela, ela não sabe, ela não quantificou, portanto, ela não delineou exatamente o caminho dela. Ela fala, eu quero ter um salário, um valor mensal de X. 10 mil reais. Ok, ela colocou uma meta. Agora, para ganhar 10 mil reais por mês, eu preciso ter um caminhar profissional. É este trabalho que é importante. Isso serve para tudo na nossa vida, não só pelo objetivo de ganhar dinheiro, como outros objetivos. Quero ter um emprego bom, quero ter uma esposa excelente que faça isso. O que é uma esposa excelente? O que é uma mulher excelente? O que é um marido excelente? Eu sei porque eu sou. Então, eu trazi minha mulher para falar sobre isso aqui. O que é um marido excelente? Eu, quando vou falar de marido excelente, eu me espelho em mim, então não tenho problema nenhum. Então, esse objetivo tem que ser claro. Claro, para que você delinee o caminho a atingir o seu objetivo, para não entrar num processo de frustração. Começa na frustração e pode atingir a sua ansiedade lá
no meio do caminho. Regiane, foi colocado que você também faz gestão escolar, é isso, né? Isso, eu sou orientadora educacional agora, né? Numa escola de ensino médio e técnico, né? Tenho bastante contato, né, com adolescentes de 14 a 18 anos, né? E essa fase é uma fase crítica para esses sintomas de ansiedade, algum pânico, né, que acontece às vezes. Eles têm alguns casos que a gente pode até descrever. Eles, de repente, uma aluninha aparece para falar comigo, né, desce, né, e tá assim, com as mãos úmidas, uma sudorese, assim, emocionada, chorando. E aí eu pergunto, né, o que aconteceu? Aí ela descreve, né, que a professora chamou atenção, mas ela teve aquela reação, né? Mas eu pergunto, isso aconteceu muitas vezes. Aí um dia, numa conversa um pouco mais demorada, ela descreve, né, que no ensino fundamental, lá quando ela era pequenininha, uma vez a professora chamou a atenção e a colocou na parede, olhando para a parede. E ela teve que ficar lá por pelo menos uma hora, um tempão, ela ficou por muito tempo, e aquilo deixou ela numa situação muito complicada, né? Ela se sentiu muito mal naquela época. E aí foi passando. E depois disso, eu entendo como um gatilho. Quando o professor chama a atenção, desperta nela aquela memória, né? Porque a ansiedade também está ligada à memória. Então, busca aquilo, ela traz aquele sentimento que ela teve naquele momento, e aí ela demonstra, né? Ela, na verdade, com dificuldade até de respirar. Respira com muita dificuldade e aí até se acalmar, até a gente faz uns exercícios de respiração, e tem também, em alguns casos, em crise, né? Quando a aluna chega em crise, coloca o gelo na mão, e aí ela sente aquele queimar, né? E aí distrai a atenção, e ela se sente um pouco melhor e começa a respirar, né? E isso acontece em outros casos, né? Já aconteceu de ter que chamar o SAMU, porque realmente trava a respiração. A pessoa fica sem respirar mesmo. Aí tem que chamar o SAMU, porque a gente não consegue, tenta chamar a atenção, dá água, coloca no chão, levanta a perna, tem que chamar o SAMU. A respiração trava. Então, isso seria um sintoma de ansiedade? Crise. É uma crise de ansiedade. Então, assim, para a pessoa que está passando por esse momento de ansiedade, o sintoma é real. É real. Que muitas vezes as pessoas de fora olham e falam, não, mas isso é coisa da sua imaginação. Não é isso, né? É uma coisa real que está acontecendo fisicamente. E então, assim... Os sintomas atingem, então, o corpo. Corpo físico. O físico. Isso. Ok. Atinge a saúde. Eles sentem dores no corpo. Começa na mente, efetivamente, e vai atingir sintomas diretamente no físico. Taquicardia, né? Você percebe assim que um coração batendo assim numa frequência muito intensa, as mãos molhadas, né? Às vezes até escorrendo suor aqui no rosto. E então são sintomas reais, mesmo físicos, né? E às vezes, por exemplo, uma vez aconteceu de toda hora aparecer um lá com esses sintomas, mãos molhadas, uns chorando, outros mais calmos, mas passando mal, respirando com dificuldade. E aí foi um dia de seminário. Professora bem rigorosa, passou um seminário e ia, né,
né, os alunos iam apresentar. E a pressão era tanta que eles não aguentaram. E aí 6 alunos naquele dia foram. E eu conversei com os 6, acalmando. E aí depois até conversei com a professora, porque, nossa, a situação estava séria ali, né? E aí acalmando todos. Aí ela até deixou para o dia seguinte, né? Para acalmar os ânimos ali. Mas é real. É um sintomas assim que a gente fica assustado em perceber a reação desses alunos, assim. Reação intensa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Regiane. Eu não sei se existe algum tipo de registro disso de anos passados, né? Isso é um sintoma que, pelo seu entendimento, ele vem aumentando nos jovens, ou é algo que já existia há muito tempo, lá 30, 40 anos atrás, já existiam esses sintomas e talvez a gente não soubesse diagnosticar, ou você acha que é algo mais atual, algo que surgiu de um tempo para cá? Esses sintomas, eles sempre existiram, né? Só que depois da pandemia, eu percebi que se intensificou de uma forma que é assustadora mesmo, né? Até dentro das casas, né? Quando a gente estava em um momento assim de aulas online, a gente percebia os problemas que estavam acontecendo pela falta de convívio social, né? Os adolescentes precisam ter esse convívio para ter uma dispensa de energia, né? E sem esse convívio complicou muito, né? A vida em casa, os familiares, enfim. Tem contato com pais de alunos também, que descrevem como desencadeou problemas em geral no setor mental, né, nos adolescentes. Foi muito difícil. Isso foi percebido, né, mas existe um número real, né, de que também a OMS também tem esses números de que, na verdade, assim, é colocado que a cada 8 pessoas, uma tem problemas de ordem mental, né, de saúde mental. E no mundo... Ainda bem que a gente só está em 5 aqui, não tem 8, então... Não tem ninguém. E aí, isso mundialmente dá 1 bilhão de pessoas, né? Dentro desse 1 bilhão, 25% é síndrome da ansiedade, transtorno de ansiedade. E aí já dá em torno de 250 milhões. Número exato, 264 milhões. Esse é o número. Né? No mundo. Ansiedade. Você vê mais gente que o Brasil inteiro, né? Quiçá não seja todo o pessoal do Brasil que esteja dentro da ansiedade, por exemplo. Mas eu tenho essa bomba, né? Porque o Brasil é o primeiro, né? Campeão, exatamente. É o primeiro lugar no mundo. É o campeão. E aqui em torno de 18,6 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. É um número, assim, assustador. Mas, Regiane, eu entendo que a ansiedade, ela faz parte do ser humano. É um mecanismo de defesa. Agora, então eu imagino que há gradações de ansiedade, até chegar num transtorno de ansiedade generalizada, né, se eu não me engano, que é o mais... Tanto que, assim, a definição de saúde mental é um estado de bem-estar, né? Se é um estado, significa que é um estado que nesse momento vai estar bem, alegre, feliz, mas amanhã pode estar triste, né? Insatisfeito com alguma coisa, é normal. Aí depois fica contente de novo, depois fica triste de novo. Isso é uma média, né? Nós somos assim, né? Tem dias que a gente está muito para baixo, assim, não está satisfeito com muitas coisas, mas o que não pode acontecer é eu estar triste hoje, triste amanhã, triste depois de amanhã, né? Com essa sequência ou ter esse medo, essa ansiedade hoje, amanhã, depois,
Porque é muito saudável você ficar ansioso para fazer uma prova, como eu estava ansiosa para vir aqui hoje, né? É muito normal, né? Isso é comum. E se não tiver, né, essa ansiedade, essa preocupação, até, né, a pessoa fica sem uma reação, né? Importante ter esses sentimentos, faz parte. A princípio, tudo que é novo cria a sensação de ansiedade. Tudo que é novo. Um novo emprego, um novo namoro, um divórcio, um filho novo, um filho que está nascendo. Uma perda na nossa vida, né? De alguém que nós amamos. Tudo aquilo que é novo para nós tem um processo de ansiedade que passa. O problema da ansiedade é quando não passa. Ela transforma num processo de ansiedade mais agressivo. Então, luto. Luto é passar em 3 dias, 7 dias, ok? Passou. Depende do luto, né? Que tem Às vezes é uma meia hora. Não. Às vezes não é nem meia hora. Mas vamos falar num luto comum. Vamos passar num luto comum. 3 dias, 7 dias, depois vai diminuindo aquele processo de luto. Vida que segue. Um segue para um lado e o outro continua seguindo aqui. Então não tem muito. O problema desse tipo que acontece efetivamente desse processo novo na nossa vida é a continuidade da ansiedade que não sai dela. Gente que não sai do luto, por exemplo, nem que dorme com ele durante um bom tempo. Precisa de remédio para sair. Que no começo ela fala, só fazendo um ganchinho que você está falando, eu já volto para você, que fala que inclusive esse transtorno psíquico é algo que a gente não consegue se recuperar, né? Acho que o primeiro tópico que você coloca, né? Porque eu vou passar pelas frustrações, pela tristeza, né? Isso que o Gustavo está falando. Só que eu teria que me recuperar sozinho, né? Disso. E às vezes eu não consigo, né? Essa recuperação. Vai precisar de ajuda. Tristeza não é um problema. Tristeza faz parte da nossa vida. Aliás, tem um filme interessante da Disney que fala da tristeza com uma ênfase importante. Esqueci o nome, né? Daqui a pouco eu lembro. Divertidamente. Divertidamente. Alegria, tristeza. São 4 personagens que trabalham entre si. Euforia. Então, a tristeza é a mais triste do personagem e ela vive numa lamúria danada. Mas ela é necessário na convivência daqueles 4 personagens o tempo todo. Então, a tristeza faz parte do ser humano. Não é só a alegria. Você não consegue ser alegre 100%, né? Todo o tempo. Em algum tempo você também tem o processo de tristeza. O drama é você viver na tristeza eternamente, ou seja, todo um tempo. Essa tristeza pode gerar outros processos de ansiedade ou coisa que o valha, né? Ou semelhante à ansiedade. Como um botafoguense, né, por exemplo, que hoje está difícil para ele se recuperar. Mas, assim, só uma coisinha... Nem se fala dos corintianos hoje, por exemplo. Né? Então, aliás, parabéns, né, São Paulo, né, 470 anos. Então. Né, parabéns a grande São Paulo aí. E para culminar, muita festa para comemorar lá a cidade. E depois terminou com a final da Copinha, com o Corinthians cumprindo o que a expectativa mandava, que eu ia falar, né? Que a ansiedade ela pode ser também uma distorção da expectativa, não é verdade? Quando eu crio expectativa sobre qualquer coisa que eu vou fazer, só que depois, quando eu continuo, né, eu fico muito em cima daquilo, isso pode me causar um mal. Né? Eu queria voltar só, né, na música, né, o Logical Song, né, que ele fala, quando eu era criança eu fui treinado para ser uma coisa e depois me pediram para ser outra completamente diferente, né? E aí a gente vai refletir, será que eu sou treinado para os fracassos, né? Nessa busca pelo meu objetivo, nesse caminho pelo meu objetivo? Como é que eu sou treinado realmente para responder aquela pergunta? O que você quer ser quando crescer?
né? Porque, que nem o Custódio estava falando sobre essa coisa, hoje a gente responde muito isso com uma profissão, né? Às vezes a gente até como referência de uma pessoa usa lá, né? O Pedro trabalha na Embraer ou em outra empresa, ou enfim. Mas a gente esquece desse trabalho da pessoa em si, do ser humano em si. Isso mesmo. Como você falou, comentou, né, Pedro, sobre expectativa, né? Muitas vezes existem pessoas, né, ansiosas que vivem na expectativa do que pode acontecer, né? E na maioria das vezes, né, eles não estão presentes no tempo, né, estão ausentes no tempo presente e tá lá pensando no futuro, num futuro que ele até distorce. Ele distorce e já acha que vai dar tudo errado, porque ele não sabe lidar com incertezas, pode ser que frustrações, né? Tem a ver com medo, ansiedade também? Tudo a ver com medo, tudo a ver com medo. E muitas vezes é um medo que a gente não sabe do quê, né? Mas é um sintoma de medo. E normalmente o ansioso, ele não lida com incerteza, não sabe lidar com incerteza, com a possibilidade de fracasso, ele não aceita, né? E assim, o ideal é a gente saber que nós somos falhos e podemos a qualquer momento fracassar, né? Apesar de tentarmos, mas às vezes fracassamos. E isso faz parte da vida. E aí eu vou cair, mas vou levantar. E vou aprender. Isso, Regiane, tem a ver com o externo, aquilo que a sociedade, o meio social externo nos cobra, nos sugere, nos obriga a fazer determinadas coisas e que ao tentar fazer aquilo eu não consigo atingir o objetivo daquilo pelo qual eu fui, digamos, empurrado a fazer pelo meio social, e aí o externo me induz ou propõe alguma coisa que não está no meu alcance, mas eu vou atrás daquilo que eu fui induzido a fazer aquilo. Será que é isto um dos sintomas da ansiedade, que vai criar o processo de ansiedade nas pessoas, principalmente nos jovens? Com certeza, porque hoje nós vivemos um mundo digital, né? Um mundo digital artificial, e lá no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, eu vejo pessoas sempre felizes, sempre bem, nos lugares bacanas, né? E só que muitas vezes não é real, né? Ele sempre faz uma pose, passa um monte de filtro, né? A pessoa nem tá tão bem assim, mas passou tanto filtro que ficou assim, maravilhosa, até emagreceu, né? Mas na verdade isso é uma coisa vazia, né? E quem tá de fora tá querendo chegar lá, mas esse objetivo é um objetivo vazio, né? Ele tem que olhar para si, né? Porque o outro tá lá tentando, né? Se mostrar da melhor forma que ele consegue. Simulando até, Simulando, né? Exatamente. E isso causa, na maioria das vezes, uma frustração, né? Porque a pessoa eu não atinjo isso, eu não consigo viajar para esses lugares. Então, essa frustração também. A gente vive num mundo hoje, né? Como dizia aquele sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que ele dizia, a atualidade, a modernidade líquida, né? Onde as coisas não são consistentes. Então, os relacionamentos não são consistentes. A vida, né, em comum, assim, é difícil, não é sólida, os relacionamentos não são sólidos. Então, isso ele criou ainda na década de 60. E se fosse agora, acho que ele diria a modernidade vaporosa. E ele foi assertivo naquilo que ele falou lá em 60, na década de 60, que serve absolutamente para os dias de hoje, né? Exatamente. Uhum. Tem uma série de pensadores, como o Zygmunt Bauman, o Viktor Frankl,
a Hannah Arendt. A Hannah Arendt ela vai falar e ela vai trabalhar um pouco essa questão da tradição e dos valores, que a tradição e os valores davam uma certa segurança para o jovem. Havia um caminho traçado que os antigos, os sábios, a tradição. E hoje, como nós vivemos um mundo de muita informação, essa tradição perdeu o seu valor, sua presença. Então está todo mundo tentando achar uma fórmula pessoal. E aí isso vai lidar com a incerteza. Porque será que o que eu estou pensando funciona? Ou será que o que eu vi na internet funciona? Então nós vivemos uma era de incerteza, de insegurança muito grande. Que aí também tem um outro pensador, que é Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, que ele escreveu um livro chamado A Era do Efêmero. Então nós vivemos uma era das coisas passageiras. E tudo que é passageiro também causa ansiedade, causa incerteza, porque não traz aquela firmeza que muitas vezes eu preciso para tomar as decisões importantes que vão influenciar o meu futuro, né? E pensando nisso até no jovem, já que você lidar com o jovem, um problema que eu vivi muito de perto com meu enteado, meu filho, é a questão de encontrar uma carreira e tentar olhar essa carreira dentro do meu potencial. E muitas vezes eu não sei o que eu... Não sei, diretamente eu não sei. Tem um caso na família, por exemplo, da pessoa começar 2 faculdades, parar, porque achou que era um caminho, mas aquele caminho porque alguém disse, o outro porque o pai fez, e ele não se encontrou em nenhum dos dois e está agora num terceiro completamente diferente. Então, assim, acho que é um desafio grande educar esses jovens para se encontrar. E aí você falou outra coisa importante. Poxa, eu penso na profissão como algo que vai me dar realização pessoal e também vai me dar status financeiro, poder, o que seja. Mas às vezes eu vou conseguir isso, mas não vai trazer essas coisas. Não quer dizer que na determinada profissão você vai ter o melhor salário ou vai ter o status que você gostaria. Às vezes até um trabalho onde você fica no anonimato. Então nós não preparamos os nossos jovens para as frustrações e dificuldades. E aí é onde vira um adulto com problemas psicológicos, né? Ô, Ricardo, pegando uma carona nisso que você falou, a Maria Lira está falando assim, pergunta a Regiane, meu filho de 19 anos terminou o ensino médio / técnico em informática, mas se encontra travado por não saber o que fazer na faculdade. Eu e o pai incentivamos. O que mais fazer? Boa pergunta. Ainda bem que a Regiane estava aqui com a gente. Né? Ainda bem. Ainda bem, né, Carlos? Então, porque aí você já ajuda o Ricardo também. Aí. Ela sabe. Ainda bem que ela sabe. Então, e você sabe que eu também trabalho numa escola de ensino médio e técnico. E às vezes o aluno, ele faz, por exemplo, um curso de técnico em automação industrial. E aí ele vai, depois ele vai fazer psicologia na faculdade, né? São escolhas. Ele conheceu uma coisa e eu achei legal, tal, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero uma outra coisa. Mas o que ajuda mesmo a encontrar os melhores caminhos, a gente tem até um programa lá de que os alunos fazem um curso para se orientar profissionalmente, né? Mas a gente percebe, eu assisti umas aulas lá com eles, e assim, o autoconhecimento. Eles trabalham o autoconhecimento. O que eu gosto? Sim. O que eu gosto? Qual que é a minha linha de... o que eu quero para mim? Né? É isso que as psicólogas lá trabalham com os alunos. E é aí que ele vai ter uma noção do que ele realmente vai ser feliz se ele trabalhar a vida toda. E por isso que o técnico é importante, né? Porque ele já vai ter noção de alguma coisa que ele queira fazer, né? E ou que ele não queira fazer, né? Que ele quer... Ele fez o técnico na área de exatas, mas ele viu que ele é humanas.
Agora, eu tenho uma história para contar que é minha mesmo, que eu fiz o técnico também, médio técnico, na minha época, fiz técnico em química, depois comecei a trabalhar já na indústria e tal, e aí continuei na carreira de química, só que eu sou das artes. Eu não sou de exatas, eu sou das artes. Então, e você vê, né? Eu acho que, né, minha vida inteira eu fui direcionado para exatas, porque eu acho que nessa eu ia ter que desenvolver essa parte, porque anteriormente acho que eu não desenvolvi. Então, mas eu, em todos os momentos da minha vida, que eu tenho que escolher alguma coisa e que eu possa trabalhar, ajudar, enfim, eu sou das artes, tanto da música como da pintura, de tudo. Eu sou, aliás, uma excelente pintora, hein? Olha quem fala, hein? Faz umas Olha pinturas quem fala. excelentes. Você sabe que a gente usa muito as exatas nas pinturas? Com certeza. A gente percebe isso quando tem algumas pessoas que estão próximas da gente, ou quando a gente faz análise de uma arte qualquer, e que a pessoa nasceu artista e foi artista, né? Só artista, nada só no sentido de pouco, mas ela não teve nenhuma outra formação. E aquela que é um artista, mas antes ela sofreu interferência de outras áreas, por exemplo, exatas, né? E aí você percebe a diferença na arte pela exata. Então é importante também, né? Talvez você precisasse a exata para dar continuidade na exata. Por isso as tuas pinturas são ótimas. Suas também. E tem uma questão também do meio, né? Que a gente vive. A gente fez um programa aqui falando sobre livre-arbítrio e determinismo. E eu fiquei impressionado com o resultado do programa, porque quando começou, a enquete falava que a gente tinha 70% de livre-arbítrio e 30% de determinismo. E quando acabou era o contrário, né? Então, por exemplo, eu nasci nos anos 60 em São José, que era uma cidade da era pré, que já estava ficando uma cidade industrial. Então, o que os pais falam para a gente naquele momento? Olha, você tem que ser alguém que vá trabalhar na indústria. Então, o que é muito bacana você ser nesse momento? Ser engenheiro. Né? Então, você ser da área de exatas, tudo. Eu acabei não fazendo engenharia, mas eu acabei indo para a área de exatas, de informática. E depois, lá na frente, você fala, poxa, não tem nada a ver com isso. Né? Não era a minha praia, né? Eu devia ter feito filosofia, né? Por que eu não fiz filosofia lá atrás, né? Então, assim, muitas ocasiões, às vezes, indo ao encontro do que vocês estão dizendo, a gente acaba induzindo, né, o filho, ou sendo induzido pela família, não para ser aquilo que eu gostaria de ser, né? Mas para ser aquilo que é bacana, aquilo que dá um bom salário, aquilo que está na moda, né? Aproveitando essa onda aí, dando uma boa noite aqui pro Leandro Ribeiro, pro Jean Furquim, pro Daniel Chagas, o Antônio Bessa, nosso colega frequente aqui de toda semana, e o Renato, né, também está perguntando pra gente quais ferramentas dispomos para ajudar aqueles irmãos que sentem ansiedade, provavelmente de sentimento de inferioridade diante de outras pessoas. Olha que perguntinha bacana também que ele está colocando para a gente aqui. Você acha que a gente pode ajudar isso, Regiane? Eu posso mandar uma do Nietzsche aqui, antes da Regiane falar, né? Não tinha redes sociais na época do Nietzsche, né? Então... Não tinha não? Não lembro disso. As pessoas que não sabem amar a si mesmo buscam constantemente a aprovação alheia e sofrem quando são rejeitadas. Né? Para quebrar essa dinâmica, devemos admitir que não podemos satisfazer a todos. A gente estava falando dessa dinâmica do ser feliz, né? Com a escola, tudo. E tem muito isso, né? Do que o pai quer que o filho seja, né? Mesmo que isso não seja explícito, mas às vezes ele vai ali, né? Empurrando tudo. É interessante até na nossa família, né? Eu trabalho como representante comercial, ou resumindo, né? E trocando em miúdos, vendedor, né? E nosso pai treinou a gente para ser vendedor. Desde pequeno, né? Vendendo pequenas coisas na rua. E depois, quando a gente cresceu,
queria mandar petep, né? Aí o Carlos ainda gosta de exatas, mas eu falei também a mesma coisa. Olha, eu sou poeta, não vem não. Eu decoro bem números, mas quando é para somar, dividir, fazer outras coisas com eles, aí fica difícil. Usa a calculadora para isso. É muito mais fácil. Então assim, essa ansiedade, né? Ela eu penso que ela vem também carregada um pouco dessa influência desse meio próximo que a gente vive, chamado família, principalmente, né? Até o Carlos até Agora, pergunta. Carlos, a pergunta é que ferramentas dispomos? Quais ferramentas dispomos para ajudar aqueles irmãos que sentem ansiedade proveniente de sentimento de inferioridade diante de outras pessoas? A baixa autoestima é das causas, né, dos sintomas da ansiedade, né? Ele não se acha capaz, então ele nunca vai conseguir chegar e desenvolver um determinado trabalho, porque ele não se acha capaz. Essa é algo que tem que ser trabalhado, né? Porque a autoestima é algo que ele precisa perceber, né, que somos todos, né, iguais, né, somos todos com as mesmas possibilidades, e tem algumas coisas, né, por exemplo, alguns transtornos que eles naturalmente já trazem a baixa autoestima, né? Por exemplo, o TDA, né, o transtorno déficit de atenção, as pessoas que já têm uma baixa autoestima, normalmente, né? Não é regra geral, mas é comum, né? Tem o déficit de atenção, aí já acha que não vai ser capaz, né, de desenvolver determinadas atividades, e para essas pessoas é indicado terapia, né? Sempre. Porque o profissional ele vai dar a base necessária para ele desenvolver essa estima importante para ele mesmo, né? Ele vai se conhecer melhor, ele vai ter subsídios para começar a se considerar equivalente aos colegas, né? Sozinho é difícil. A gente vê muito isso na escola, Regiane? Esse sentimento esse complexo de inferioridade? Baixa autoestima, muito comum. Muito comum. Inclusive, aparentemente, vem parte disso dos bullying, né? Isso, acaba acontecendo bullying na escola. E aí o bullying vem através do complexo de inferioridade que as pessoas adquirem a partir do bullying. E aí elas se permitem, né, que o outro faça. Enfim, mas a gente sempre trabalha alguns projetos para que isso não aconteça. Sempre traz profissionais para conversar, né, com os alunos, né? Quando você percebe que está acontecendo assim, às vezes vem um professor e fala assim, olha, eu percebi isso que aconteceu lá. Aí a gente já incide, ou chama o profissional, ou chama para uma reunião, né? E coloca algumas coisas, porque às vezes tem que chamar, né? Ou indica, né, uma ajuda, conversa com os pais, faz o meio campo para uma terapia, uma indicação, né? A gente tem umas indicações até gratuitas para apoio, enfim. Mas essas pessoas, né, a ansiedade também, né, o ansioso também tem, na maioria das vezes, uma autoestima meio baixa e já acha que vai fracassar, né? E ainda quando recebe um não, né, fica mais frustrado ainda. Fica mais frustrado. E às vezes essa frustração vem porque ele não está acostumado a receber não, né? A própria família, né, não costuma falar muito não, porque às vezes o pai trabalha muito, a mãe trabalha, não tem muito tempo e aí o filho pede alguma coisa, você vai ficar falando não, então não, né? Eu vou fazer o que eu puder aqui, porque afinal de contas eu não tive isso, eu vou fazer para ele. Então não fala não.
E aí ele recebe um não na escola ou em um outro lugar, e aí dá uma crise de ansiedade, dá uns sintomas assim que ele passa mal, né? Mas essas frustrações, esse não, né? É importante que ele receba em casa, Claro. né? Que ele já vai percebendo que a vida, né, é cheia de nãos. De senões. Muito cheia. Quando adulto, quando criança, exatamente, a gente tem essa performance de família, né? Que a família, ela tem uma força muito forte, muito bem forte com relação à formação da criança. A gente sabe disso. Do filho, do neto, do primo, aquela turminha que está no entorno, né? Mas depois de adulto, ainda tem o problema dessas pessoas que têm o complexo de inferioridade, que adquire isso muitas vezes lá quando adulto. E um dos sintomas que eu percebo que acontece esse complexo de inferioridade e hoje acontece muito pelas redes sociais principalmente, são as comparações que eu faço ao invés de fazer comigo mesmo aquilo que eu preciso fazer, eu comparo com alguém que sempre está melhor que eu. E com isso eu estou sempre inferior àquele ser do qual que eu vou comparar. E a busca é interessante porque eu vou sempre comparar com alguém melhor do que eu, nunca alguém que na minha cabeça é pior do que eu, né? E quando eu comparo com alguém que é melhor do que eu, ao invés de eu ter ele como alvo para eu atingir um objetivo, na realidade eu me sinto inferior àquele ser que está na minha frente. E esse sentimento de eu perceber que estou inferior àquele ser no qual eu estou comparando é frustrante demais. Como eu não vou conseguir atingir aquilo, me frustra, me dá ansiedade e eu me recolho. Quando eu me recolho, eu fico mais inferior ainda com ele, né? Com ele, não que ele seja, mas com ele, com relação ao meio social onde ele vive. Então, é um processo que tende a aumentar se ele não buscar um profissional que possa orientá-lo nesse processo. É complicado. É complicado, porque ele tem que buscar a sua essência, né? Exato. Ele tem que não buscar busca a o essência, que ele busca no outro. Exatamente. O que eu trago, quais os meus talentos, né? Que eu posso desenvolver e que vai me trazer, muitas vezes os meus talentos podem ser muito melhor, eu posso me desenvolver desse lado muito melhor do que o outro que está desse lado, né? Está se desenvolvendo. Por isso que ele tem que parar, né? Olhar para ele mesmo. E às vezes não dá para fazer isso sozinho. Essa autorreflexão, às vezes precisa, né? A gente chama de autorreflexão. De um apoio. Essa autorreflexão, às vezes você consegue fazer quando você tem o autoconhecimento. Sim. Tá. Quando você não tem, alguém precisa ajudá-lo a fazer uma autorreflexão. Essa autorreflexão acompanhada de um autoconhecimento de si próprio é que vai fazer a diferença no caminhar. Se ele não tiver esta ajuda profissional, dificilmente ele sai. Ele vai cada vez mais se afundando, né? Ele precisa sair desse buraco. Exatamente. E às vezes é difícil, por exemplo, para pais, né, perceber que o filho realmente está nesse processo de baixa autoestima, que precisa de ajuda, né? E aí o problema se complica, né? Ele se complica, e a gente teve alguns casos, né, que foi percebido, né, que o adolescente estava com problemas sérios e que precisava de ajuda, só que essa ajuda demorou, né? E aí o aluno, numa crise de ansiedade, acabou que não conseguia mais ir para a escola. Não conseguia. Simplesmente não ia mais para a escola. E às vezes aconteceu de um parente deixar na porta da escola, ele ficar no cantinho assim, o parente ir embora, ele saía, ia para outro lugar, né? E assim passou o ano, e chamava-se os pais, informava, falava, mas não sei o que está acontecendo, ele está vindo para a escola. Não está vindo. Não está vindo. E aí, quando os pais fecham o cerco, a pessoa passa mal no carro e não consegue, e treme, e sente até vontade de vômito, assim,
vômito, ânsia de vômito, e não consegue ir para a escola, né? E isso tem que ser observado, né? Porque se deixa chegar numa situação tal, realmente cria-se um pânico que... Então, Rejane, nessa direção que você está colocando, eu fico pensando que o profissional de saúde, quando entra no jovem, adolescente, que começa a manifestar esse tipo de coisa, a gente já está ali com um efeito acontecendo, que tem uma causa anterior. E a causa, muitas vezes, está na criação, na formação familiar. Você está descrevendo um caso para mim que é, com certeza, um problema familiar, né? Os pais não sabem nem se o filho está indo ou indo na escola. O filho não consegue se abrir com eles. Então, tem um problema de causa anterior. Então, assim, acho que quando fala em ferramentas aí, você tem a do profissional que chega para dar aquele socorro. Mas uma das ferramentas é a educação familiar, né? E aí eu acho que muitas vezes vai encontrar o quê? Pais despreparados. E eu também fico pensando em outra questão, que você vive numa sociedade que ela cria uma ilha da fantasia, onde todo mundo precisa estar inserido nessa ilha da fantasia, que é o que se apresenta no Face e tudo mais, né? Eu acompanhei na Embraer várias situações, por exemplo, de um engenheiro que ganhava um salário bom, muito acima da média do brasileiro, mas ele não estava contente. Eu estava contente. E aí ele falou assim, eu vou sair daqui. Eu falei, mas por quê? Aí conversando com ele, fui descobrir que o pai dele era dono de uma fábrica de motores, um empresário industrial de sucesso. Então, ser engenheiro para ele, ganhando um salário que vamos dizer que seja de 6 a 7 mil reais como engenheiro iniciante, não era muito, não era suficiente. E em casa ele era cobrado por um sucesso. Então ele não estava conseguindo obter o sucesso que já tinha um drive muito alto, que é a situação do pai. Aí a expectativa aumenta. E fica muito mais complicado, né, o Ricardo, de poder chegar. Deixa eu pegar algumas pessoas aqui que estão fazendo. O negócio está bombando aqui, né? A Maria Lira está falando que os jovens hoje só pensam em ser youtubers, né, Maria? Olha, aqui, ó, tudo youtuber aqui. Os jovens aqui, tudo youtuber. O salário ainda está ridículo. Aqui tá uma beleza. Mas somos youtubers. A Iracema está dando uma boa noite pra gente. A Deli está perguntando: a própria pessoa pode sentir que a ansiedade está passando do limite saudável? Sim, ela vai ter, né? Tem uns sintomas que acaba demonstrando que ela precisa de ajuda, né? Ou ela começa a ter sintomas de tristeza, ou ela começa a ter esses sintomas físicos mesmo, né? Dores no corpo, sudorese, dificuldade na respiração, né? Esse tipo de sintoma já demonstra que precisa de ajuda, que precisa de, muitas vezes, só uma terapia não funciona para aquele momento de crise. Ele precisa de uma medicação, de um psiquiatra, né? De uma ajuda médica, e com apoio da terapia, né? E para perceber que está saindo do limite, além dos sintomas físicos, né? Você percebe que muitas vezes, uma coisa que o ansioso, um sintoma típico assim, você para de observar o belo. As coisas belas e simples da vida, que normalmente você repara, por exemplo, você está numa avenida assim e tem um ipê amarelo florido, maravilhoso, que você nem para perceber, não percebe mais essas coisas simples da vida que te davam prazer, só que agora para você sua vida está tão você está tão ligada na preocupação do que vai acontecer que você não para olhar, né? E isso tudo vai te trazendo uma dificuldade grande, e aí coisas que te davam prazer, por exemplo, nos seus familiares, tem pessoas que você ama conversar, né?
pessoas que você ama, você dispensar tempo para aquele que você ama e conversa e tal, é de extrema importância para você, só que sua vida tá tão corrida que você não faz mais isso, né? Eu queria ajudar aqui nessa informação, porque eu trouxe aqui uma lista que chama assim, sinais de alerta que pode ser comprometimento ou pode comprometer a saúde mental. É uma lista interessante e simples, né? Isso está no artigo da medicina. Então, eu vou ler alguns, né, que é uma lista extensa. Diz assim, aquele que tem, por exemplo, o sintoma ou tem a presença de comer muito ou comer pouco, se torna obeso ou se torna magro demais, né? Falta ou excesso de sono. Afastar-se das pessoas, ficar longe das pessoas, né? Perder a vontade ou o prazer nas atividades habituais. Aquilo que está acostumado a fazer no seu dia a dia, de repente eu não quero mais. O ansioso tem esta predisposição. Sentir-se com pouco ou nenhuma energia, mesmo após repousar. Está sempre cansado, está sempre com vontade de dormir, né? Isso. Ter dificuldade em repousar. Sentir-se anestesiado ou como se nada importasse, ou seja, não me importa deixe que as pessoas decidam pelo que eu vou fazer, eu não vou tomar decisão nenhuma, para de tomar decisões, né? Sentir culpa, desesperança ou impotência constante, fumar, beber, usar droga descontroladamente. É uma fuga, né? O ansioso precisa de achar uma fuga. E esta fuga vem nesses hábitos em excesso. Apresentar sensações como confusão, esquecimento, tensão, raiva, chateação, preocupação, em qualquer momento durante o dia. Sem mais nem menos, acontece essa sensação. Apresentar comportamentos agressivos, ouvir pessoas próximas falando que notam mudanças de humor intensa e que estão preocupadas com isso. Ouvir vozes, ver imagens que não fazem parte da nossa realidade, pensar ou agir para prejudicar a si mesmo ou aos outros. Pessoas que mudam as suas atitudes num instante qualquer, de um lugar para outro, ser incapaz de realizar tarefas diárias, e assim tem mais algumas, né? São sintomas que, se você perceber isso numa pessoa que está próxima de você ou em você mesmo, tome uma ação, tome uma atitude, busque um profissional e vá se cuidar, porque pode esse processo se prolongar para um processo de uma ansiedade mais profunda e ainda te obriga, ou alguém obriga você ou a te levar para um profissional, porque você chega incapaz de buscar um profissional por si só. Alguém tem que levá-lo, né, até. Porque você geralmente a gente não reconhece que está, né? Exatamente. Você se aprofunda tanto na ansiedade que a busca do profissional você não vai mais buscar, você não consegue mais fazer isso. Alguém precisa te ajudar. Aí a busca de um terceiro que vai te levar, e aí a coisa fica um pouco mais séria. Então, quando você tem um sintoma desse, é alerta, é realmente um sintoma de alerta, e vai buscar a ajuda profissional. Isso mesmo. Aí, inclusive, como você falou no início, o Custódio, às vezes você quer fazer um mal para você mesmo. E o que é muito comum, né, às vezes, principalmente em adolescente, a automutilação. Às vezes com algum elemento cortante, eles se cortam mesmo. Ou se percebe hematoma, que eles se apertam mesmo, se beliscam mesmo, fica roxo o braço. E às vezes você percebe assim um adolescente com aquele calor, né, com moletom, né, e o moletom até aqui, às vezes com capuz até. Não quer se mostrar de jeito nenhum, mas por trás tem. Aí se percebe o ápice dessas mutilações é o suicídio, que é o ápice da ansiedade. É o ápice, Jane, indo na direção da pergunta, que ferramentas, que assim, eu acho que a gente já levantou bem o problema, né?
Agora, o que fazer? Eu vi que a gente pode pontuar, então, o autoconhecimento, a busca de uma ajuda de um profissional, um trabalho no ambiente familiar, no sentido de ajudar, e o Custódio acabou de pontuar um apoio, então, uma rede de apoio. Exatamente, uma rede de apoio. O que mais aí nós teremos além disso? Por exemplo, tem a questão para nós que a gente vamos trazer para a mesa, que é espiritual, porque às vezes você tem o jovem que a família faz tudo que é possível, cerca de todos os cuidados, dá essa rede de apoio, procura profissional, mas aquele jovem tem aquele sentimento que prevalece. Às vezes até criando culpa nos pais. Os pais se sentem culpados. Porque, puxa, nós fazemos tudo e esse jovem, por exemplo, no caso da distimia, né? A distimia é um sintoma que ela dá uma pessoa não quer viver praticamente. Ela vive reclusa. É uma depressão. Uma depressão crônica. Uma depressão crônica. E às vezes isso está no indivíduo, no espírito, né? Aí onde entra a doutrina espírita, né? A gente poderia falar um pouco sobre isso, né? Isso, com certeza. A gente pode dizer que a espiritualidade, né, a busca da espiritualidade auxilia demais, porque, na verdade, assim, a fé, a fraternidade, quando você desenvolve assim, um amor ao próximo, uma empatia, enfim, você busca ser útil ao outro, você vai desenvolver, né, você trabalha lá a sua parte cerebral, né, coloca ativo o seu neocórtex, que vai produzir principalmente serotonina e dopamina, que são os hormônios, né, que vão te ajudar a sair desse processo, né? A fé é a campeã na produção desses hormônios, né? Quando você tem fé e acredita, né, auxilia demais, no tratamento, né, no apoio, né, no desenvolvimento, até a filosofia, as ciências, as artes, quando se envolve com isso, né, esses hormônios, né, a parte bioquímica vai ajudar, né, no tratamento, na regeneração, né, porque o que está acontecendo, né, tá com falta de um desarranjo bioquímico no cérebro. Sim, né? Claro. E aí, quando você desenvolve determinadas atividades, por exemplo, quando você se dedica à espiritualidade, né, em qualquer campo, em qualquer religião, você vai desenvolver essa parte cerebral que vai ativar os seus hormônios e que vai te ajudar a sair dessa dificuldade. Mas muitas vezes a situação está de tal forma que também só isso não adianta. Não adianta. Né? Você precisa de ajuda médica. São ferramentas, né? Ferramentas. A espiritualidade seria mais uma ferramenta. Com certeza. E talvez uma ferramenta de prevenção, né? Uhum. Porque, acima de tudo, porque a gente vai observar que quanto mais a gente busca essa espiritualidade, talvez a gente consiga minimizar, né? Não vou dizer que vai tirar de todo, mas a gente consegue minimizar, né, bastante, né, desses transtornos, né? Viu, Carlos? Com relação a isso não é uma questão só de que nós que somos da seara espiritualista, né, da filosofia espírita, não é só a gente que reconhece isso. Seria até uma coisa a gente estar defendendo a própria causa, né? Uhum. Mas o que nós temos visto é uma aproximação muito grande da ciência. Indo nesse aspecto. Nesse aspecto. Eu trouxe até aqui e anotei 2 eventos importantes que eu vou mencionar, até para o pessoal aí em casa poder pesquisar. Primeiro foi um encontro em 2009, no Departamento de Espiritualidade da Medicina Cardiovascular, né? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde eles criaram diretrizes de espiritualidade em cardiologia. E aqui fala assim, como cardiologistas e muitos de nós, pesquisadores, estamos interessados na geração de evidências científicas
para atenuar o ônus da doença cardiovascular. A espiritualidade é abrangente e inclui todos do planeta, independente de religião, crenças e etnias. Discutimos espiritualidade na prática médica, discutindo hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, ou seja, para toda a humanidade sem exceções. E o outro aqui interessantíssimo é o Manifesto da Ciência Pós-Materialista, que em 2014, 300 cientistas da área de biologia, neurociência, psicologia, medicina, psiquiatria, entendendo que o paradigma materialista impede do uso da espiritualidade nos tratamentos, eles fizeram todo um manifesto, está disponível na internet, coloquem lá, Manifesto por uma Ciência Pós-Materialista, onde eles fazem uma crítica à sociedade materialista que vivemos e que nós criamos um empecilho para o tratamento dos mentais, que é aí onde entra a espiritualidade, a noção de fé e seus várias ferramentas que a espiritualidade traz, como prática de oração, meditação, relaxamento, exercícios de solitude, né? Que não é nem solidão. Solidão é quando você está sozinho até no meio das pessoas. Solitude é quando você entra em paz consigo mesmo no momento criativo de ócio, de solidão, diante da natureza, no ambiente que você gosta. Então são práticas saudáveis que existe já uma ciência toda querendo caminhar, que vai convergir com a gente, graças a Deus, a gente está vendo as coisas nessa direção. Né? E no encontro disso que você falou, eu já te passo, tá bom, Regiane? Aí eu vou pegar uma carona aqui. Que o Renato está dizendo, nosso psiquismo em estado saudável estaria ligado a sermos aceitos numa sociedade tão hostil, que gera cobranças pelo sucesso, conseguir estabilidade financeira, no amor, no trabalho, família, né? Talvez isso dê para encaixar aí. Pode falar, Regiane, por favor. É isso mesmo que o Renato falou, né? Nós estamos, né, inseridos numa sociedade em que nós queremos ser aceitos, né? Quando não somos, nos frustramos e aí tudo isso nos causa ansiedade, né? O que nós queremos, né? Até tem uma fala aqui de Fernando Pessoa que ele diz assim, com relação ao que nós realmente queremos, né? Essa ansiedade que nós causamos porque queremos, ele fala assim, se queres pouco, terás tudo. Se queres nada, serás livre. É uma reflexão, né? E no encontro das próprias expectativas, né, que a gente coloca, né? Exatamente. Que muitas vezes eu ponho uma expectativa muito grande e eu sinto que a garotada de hoje, você que é da educação, deve observar isso toda hora. Então, nós colocamos uma expectativa muito grande nos filhos, né? E o Pedro até tinha dito algo. Eu quero que você seja alguém bem-sucedido, né? E esse bem-sucedido está muito atrelado à questão financeira. Então, não pode. Se você tiver aptidão para alguma coisa que não seja nesse sentido, então eu vou tirar, né? E aí, muitas vezes eu tiro, né, dessa pessoa essa realização, que o Aristóteles diz, né? Que se a gente não tiver essa realização, né, cada um faz bem uma coisa, né? E se a gente não estiver fazendo bem isso, né, dentro daquilo que gosta, né, a gente vai ser infeliz. Né? Viu, Carlos? E indo nessa direção, dentro da filosofia, uma frase que você disse, outra que a Regiane acabou de falar, vai de encontro ao estoicismo. A filosofia estoica, ela é uma filosofia até para os tempos de crise. Então ela prevê que a vida é simples, não ficar mirando só no resultado, e sim aproveitar a jornada. Aproveitar o caminho, né? O caminho. Exatamente, aproveitar o caminho. Então hoje nós vemos uma sociedade que busca o sucesso. Se você não tem o sucesso, você é um fracassado. Mas e o caminho? E a jornada? Onde você construiu um saber, teve várias ações. Nós temos que educar os nossos jovens, nossos filhos, para que eles tenham satisfação a cada passo que eles dão, independente do resultado. Porque os estoicos falam muito isso. Nós não controlamos todas as coisas. Aliás, controlamos muita coisa foge do nosso controle. Né? Então, se você não tem a satisfação no caminhar, e provavelmente o resultado foi algo até que não esteve na sua mão, você não se realiza. E é o que nós temos acontecido. Então, assim, eu passei isso para os meus filhos, eu acho que todos nós devemos passar, né? Se realize.
Fique contente por você ter feito um curso, mesmo que aquele curso não deu o retorno que talvez você almejasse, mas você construiu. Isso Exatamente. O que você aprendeu no meio do caminho é que realmente vale. Quando você chegar lá no final, né, você construiu todo um aprendizado e chegou mais forte, né? Como dizia a Ana Vilela, né? Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Se você quiser, o Pedro pode cantar isso pra gente. Faz isso não, Carlos. Brincadeira, Pedro, brincadeira. Não, ele se empolga. Não, você fala, você dá a corda, ele se empolga. É que ele puxa o violão. Empolgado e ansioso eu tô ainda, você vai contar pra gente como é que faz pra ficar rico lá no final. No mas final assim, eu posso fazer isso. Como é que você fez, né? Como é que foi tudo a isso? Trajetória, a minha jornada. Trajetória, é isso que a gente quer aprender. Então, indo de encontro ao estoicismo, né, que o Ricardo citou, eu tenho um livro, né, encadernado, capa dura, que eu gosto muito, que é escrito por Homero, né, que é a jornada do herói, né, a Odisseia. Então a gente pega na Odisseia, não sei se vocês lembram, teve filmes, tudo. Então o caminho da Odisseia, ele é muito mais interessante que o objetivo até. Claro. Né? Que ele vai encontrando diversas aventuras, ele vai participar da Guerra de Troia, ele vai encontrar as sereias, vai encontrar uma ilha que os animais falam, quer dizer, quando ele chega em Ítaca, lá no objetivo dele, ele tem tudo já, né? Sim. Né? Então é a história do IP amarelo, né? É a história do IP amarelo. Então, vai ter aquela pessoa que, quando ela começa a se preparar, a fazer essa preparação para enxergar melhor o caminho, ela vai enxergar esse IP. Vai enxergar melhor esse IP. Agora, se ele for negociante, pensar em dinheiro é só lenha para fogueira mesmo, ou para venda. A Maria do Carmo, ela está perguntando se vocês conhecem, eu estou jogando para vocês porque eu não conheço, o PIP, que é Programa de Informação Profissional. Ela está dizendo que, graças a isso, ela esteve visitando a faculdade de odonto e entrevistando profissionais e resolveu fazer odontologia. Você conhece alguma coisa sobre isso, ou alguém da mesa? PIP, Programa de Informação Profissional. Não conheço. Não. Nós temos um programa de orientação profissional. Deve ser exatamente isso com outro nome. Isso, que algumas universidades parceiras encaminham alguns psicólogos para lá, né, com um programa já montado e direciona os trabalhos, né? Mas aí não direciona para uma profissão em geral, mas vai dizendo, né, que o aluno ele tem mais tendência para a área de humanas ou exatas, enfim. Tem algumas universidades que convidam no último ano da universidade, no quinto ou sexto ano, profissionais de diversos segmentos para ir lá falar a respeito da sua profissão, da profissão em si, né? E como ele atingiu o ápice da sua profissão. Normalmente levam pessoas já aposentadas ou pessoas já que estão na carreira máxima lá. E é interessante porque eu participei de um programa desse, né? Eu fui convidado para falar sobre empreendedorismo. Como é que se forma, como é que se cria uma empresa? E quais são as dificuldades ou facilidades? O que é maior, a dificuldade ou a facilidade? Por que escolher empreendedorismo montando uma empresa? Contei a minha história, efetivamente, como eu cheguei a ser um empreendedor, efetivamente. E depois você abre para perguntas para os jovens que estão ali, perguntando. Mas precisa de dinheiro, precisa disso, você precisa de experiência, você precisa ter todas as experiências de um empreendedor que precisa saber da profissão, precisa de contabilidade, precisa saber financeiro, precisa saber
comercial, você precisa ser vendedor, você precisa conhecer o mercado, habilidades importantes do empreendedor. E aí, você tem tudo isto? Ah, não tenho. E como é que alguém que não tem todas essas habilidades começa a trabalhar como empreendedor? Então, perguntas clássicas desse tipo, que fica na cabeça do aluno, né, enquanto aluno, o que ele vai fazer quando ele sair da universidade? Vai ser um empreendedor ou vai ser um funcionário de um empreendedor? As duas coisas são válidas, né? O que ele precisa é realmente falar assim, eu quero montar minha empresa. Ok, então você tem que ter algumas habilidades para isso. Não, eu não quero montar minha empresa, mas eu quero trabalhar para um empreendedor que tem as habilidades de um empreendedor. Eu vou ser um funcionário habilitado para ser o auxiliar o empreendedor a ganhar dinheiro. E com isso eu vou ganhar dinheiro. Vou trabalhar durante 15, 20 anos e pode ser daqui 15 anos eu vou ter as mesmas habilidades do dono da empresa e montar uma empresa. Bom, toda essa história para dizer, este programa, né, em algumas universidades ajudam muito a orientar as pessoas se encontrarem. Os alunos a se encontrar. Fala assim, nossa, e vai buscar as suas habilidades para encontrar o que ela vai fazer depois de sair da universidade. É um programa interessantíssimo, é muito prático, não tem, você tem que falar sobre isso, não. Fale de você. Né? E aí os alunos perguntam de você para você. Né? Como é que você fez? Como é que você faz aquilo? Como é que faz aquilo? E aquilo traz para ela um conhecimento. Né? Interessante. É claro que eu conheço um programa, isso vem de Rotary, lá em Taubaté, que faz isso nas escolas. No meu tempo era ginásio. Agora, escolas estaduais e municipais. Né? Escolas que levam... Ensino fundamental. Ensino fundamental. Levam lá médicos, engenheiros, psicólogos, sociólogos, quer dizer, de várias profissões que falam a respeito do que é um sociólogo. O que um sociólogo faz? O que um psicólogo faz? O que um engenheiro faz? Que tipo de engenheiro existe no mercado? Tem várias escalas de engenharia, né? Engenheiro tem um monte, né? Médico também tem. Médicos tem uma diversidade grande de médicos em determinadas áreas, né? Tem várias áreas. Então, levam juízes. Eu lembro que teve um juiz que foi lá. E aí a pergunta era interessante, como é que se torna um juiz, né? Um juiz se torna um juiz. Muita gente não sabe, principalmente as crianças. Então, esse programa também é válido pro ensino médio. E na universidade também, claro. Mas é muito prático esse processo. Existem os processos que você mencionou, que são mais clássicos, né, que já vêm prontos já a partir do governo ou de entidades governamentais. Isso ajuda muito a moçada a tomar caminhos mais assertivos, né? Eu penso também que na internet hoje você tem muita informação, né? Inclusive alguns testes vocacionais, orientação que você pode buscar. Mas não tem interação, né? Não tem a interatividade. A interatividade é importante. Né? Quanto mais interativo eu saber como o outro age, o que é ser um projetista, né? Só um projetista sabe, né? Na essência da coisa. O cara fala, ele faz isso, é muito frio. Sim. Mas aí eu acho assim, que a gente está fugindo um pouquinho do nosso cerne aqui. É que veio a pergunta, você falou da pergunta. Eu acho que a gente está, por exemplo, nessa questão da ansiedade que a gente encontra, por exemplo, os jovens, né? O Forcato, ele está perguntando aqui para a gente, algum estudo de como lidar com pessoas que se tornaram depressivas e ansiosas durante a pandemia e não voltaram ao normal até hoje? Fica à vontade. Não voltaram não, normal. Até hoje não conseguiram voltar. Você até falou no início que no pós-pandemia a gente tinha tido muita ansiedade. E eu fiquei com vontade de perguntar isso. Eu fiz uma transmissão de pensamento aqui com o Forcato. Na verdade, eu vi se ligou pro Forcato. Eu liguei para ele e falei, pergunta isso para ela, né? Porque, beleza, mas a pandemia a gente já está longe dela há um tempinho aí, né? Pelo menos um ano e meio por aí, né? E as pessoas que até agora continuam, né, passando por esses transtornos psíquicos aí?
Aí você vê, né? Ela chegou num estado assim de uma situação de conforto, né? Que ela ficou fechada, não precisava ter contato com ninguém e ela gostou disso, né? Foi bom para ela. E aí ela preferiu ficar na reclusão. Só que existia um momento que era necessário isso. Só que nós, né, somos seres sociais. Nós, quando nos fechamos, temos dificuldade na lida, de conseguir, de conquistar as coisas, né? E a gente só aprende quando a gente evolui junto com o outro, né? E se a gente se fecha, a gente precisa de ajuda para se abrir, para retomar o convívio, para retomar a sua vida normal, né? Seu trabalho fora de casa, o convívio com os amigos, que isso faz muito bem, né? Agora, quando não se consegue, foi uma opção ficar naquela situação de conforto, de se fechar, precisa de ajuda também, precisa de ajuda, porque é muito fácil, né, eu ficar numa situação assim de que, não tô precisando ter contato com ninguém, eu tô na minha, tô na boa aqui, mas isso não vai fazer bem. Com o decorrer do tempo, você se fecha de um jeito, se isola, que isso vai trazer transtornos muito graves. Então, precisa de ajuda, ou médica, ou terapêutica, familiar, enfim. Precisa ter alguém, né, que impulsione esse indivíduo a buscar a ajuda. Isso, Regiane, não pode ter vindo de traumas fortes que aconteceu com essa pessoa ou com esse grupo de pessoas durante a pandemia? Tipo, perdi muitos entes queridos, eu passei por problemas seríssimos e tive que ficar hospitalizado durante muito tempo, e com esse trauma eu me fecho, claro. Agora eu tenho medo, um medo danado de voltar. Mas a pandemia acabou, mas eu não acabei com a pandemia, só ela acabou, eu não acabei ainda. E me tranco, me travo, né? Me fecho na vida com relação a isso. Inclusive, só uma carona, a gente não consegue dimensionar, né, o tamanho do nosso medo, né? Mas a gente observa, por exemplo, que na pandemia existiam pessoas que tinham um medo exagerado, né? E tinham outros que não estavam nem aí, né? Que saía abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Isso tem a ver também com algum transtorno psíquico, pegando uma carona na pergunta do Custódio aí? Com certeza. Existem pessoas que até hoje não tiraram as máscaras. Estão ainda com receio, né? Estão ainda com algum medo, né? Agora, não talvez da Covid, mas resfriados em geral, quer uma proteção. Ele não quer mais se expor, né? E isso tudo, né? É necessário um apoio, não adianta. Muitas vezes sozinha a pessoa não dá conta de se instalar novamente na sociedade, né? Então ela precisa de um apoio, é importantíssimo que familiares, pessoas próximas façam o apoio, a indicação, acompanhe, né, no tratamento, para que ela consiga se inserir novamente na sociedade, né? Porque aí não só ela vai acabar, se não desenvolveu ainda, vai desenvolver ansiedade, pânico, porque depressão principalmente, né? Na maioria das vezes ela está assim é porque ela já desenvolveu. Mas se não desenvolver, o fato dela não ter amigos, não ter momentos assim que ela de descontração, tudo isso vai acarretar em problemas no futuro. Não tem jeito. Então ela precisa tomar uma ação, precisa de ajuda. Carlos, então, assim, olhando a pandemia, ou, por exemplo, agora que nós estamos vivendo um momento de insegurança muito grande, a pandemia trouxe insegurança, trouxe incerteza, então a ansiedade foi inevitável. Agora nós estamos vivendo um problema geopolítico muito grande, né, no mundo inteiro, as guerras,
que também trazem incerteza e vão trazer ansiedade. Então, assim, o que eu vejo, olhando num panorama um pouco mais elevado, até no sentido da filosofia espírita, a gente entende que esses acontecimentos, de uma certa forma, eles são também ferramentas de aprendizado. Como nós tivemos na pandemia, uma oportunidade de se conhecer melhor. Tem essa questão também que na pandemia eu vi que foi muito claro, a gente ter dificuldade de contato com as pessoas e a gente passar a valorizar o contato com as pessoas. Ela já é uma pessoa que não no sentido que você colocou, que você recluiu, mas é aquela que sentiu falta. Uhum. A gente sentia falta, né, dos encontros, dos happy hours, dos encontros em família, que já não poderiam, muitas vezes, não acontecer. E agora, por exemplo, nós estamos vendo uma inconstância da realidade. Vivemos num mundo impermanente, em constante transformação. E a transformação está muito acelerada. Então, assim, eu penso que nós somos, enquanto espíritos, estamos vivendo uma realidade, como a gente já colocou aqui, fluida, líquida, com uma série de incertezas. E o que contrabalança isso? Então, nós estamos sendo chamados a buscar uma compreensão melhor da realidade. Como um todo, estamos todos sendo chamados para isso. Aqueles em que os seus valores estão muito baseados naquilo que eles consideram permanente, que na realidade nunca foi, e não é, sofrem mais. Naqueles que estabelecem valores, que, por exemplo, os da posse, num ambiente de guerra, você pode ter todas as suas posses diluídas de um dia para outro, de uma semana para outra. Suas ações, seu capital, e aí? Acabou tudo. Enquanto espiritualmente eu estou preparado para isso. Né? Então, acho que nós estamos sendo chamados a isso, a humanidade como um todo. Nós não somos mais como no passado, que a gente passava por situações e falava assim, faz parte da vida. Hoje a gente questiona. A gente pergunta, por quê? Por que comigo? Enquanto que a pergunta seria, por que não comigo? Sendo que todos passam por isso. Então, esses valores que nós estamos tendo que buscar compreender para ter uma relação um pouco melhor com essa inconstância que está nos visitando o tempo todo, para não cair nas armadilhas da ansiedade, da depressão, os inúmeros problemas psíquicos que muitos estão se enredando. Que a gente acaba aprendendo um pouquinho, né, até na questão espiritual com isso, né, nessa questão de maturidade, né, de passar por essas dificuldades aí. Uhum. O Antônio Bessa, ele está dizendo, olha, eu falei que a gente não ia falar muito de profissão, mas não tem jeito, viu? Nessas apresentações de orientação profissional, o jovem muitas das vezes é influenciado pelo carisma do palestrante. Como fazer isso com isenção? É que o Custódio colocou que ele fazia palestra nesse sentido e o Bessa não resistiu ao carisma do Custódio. Então... Obrigado, Carlos. Nós combinamos isso antes, né? Pois é. Como que a gente consegue não ser influenciado, né, por esse carisma do palestrante, tentando convencer, né, a gente de que aquele lá é o melhor caminho, Custódio? Então, mas na realidade o palestrante, é claro que o carisma tem a ver com a informação que ele transmite. Ele pode ser mais agradável na informação que ele passa ou menos agradável. Mas neste caso, as palestras são técnicas. E a informação que se passa que é importante, não o carisma. Uhum. Então, quando as pessoas, o grupo, né, as pessoas que estão ouvindo, elas fazem perguntas dela, efetivamente dela, e técnica a respeito do assunto que o palestrante está falando. Então, o carisma ajuda as pessoas a se abrirem no sentido de fazer perguntas. Mas eu não acredito em influência nenhuma. Tipo, eu sou médico e a medicina é o melhor dos mundos. Né? Eu sou engenheiro e engenharia é melhor, que mais paga, é melhor do mundo. Não tem isso. Né? Tem assim, o que o engenheiro faz na sua vida profissional? Quais são as atividades que ele faz? E não o carisma dele. O carisma só ativa a vontade do outro perguntar. Não vejo nenhum tipo de influência nesse sentido, não. Beleza. A Rosana Ali, ela está dizendo assim, a minha experiência com minha filha foi completamente diferente.
ela sempre soube o que queria. Difícil foi entrar na bendita área que escolheu, justamente pela ansiedade na hora das provas. Né? Que a gente às vezes acaba sabendo o que quer, né? Mas aí... E aí, tem como resolver isso, Regiane? Essa ansiedade que a gente vai tendo aí na hora de colocar em prática aquilo que a gente sabe? Tem alguns recursos, né, que a gente sempre indica, para que eles tenham, né, uma prática tranquila, às vezes dar uma meditada antes da realização das provas, no dia que antecede as provas, né, que ele faça um relaxamento para poder estar mais preparado, mais tranquilo, né? Porque esse nervosismo, essa ansiedade, acaba que muitas vezes o aluno está tão preparado e na hora da prova ficou tão nervoso, mas tão nervoso que acabou que não conseguiu, não. Então, alguns exercícios de respiração e pensar assim que o máximo que pode acontecer é você não passar. Né? E que você pode não passar, você já tem. Agora vamos ver o que eu consigo. Né? A partir daí, eu já ver o que você consegue. E aí, cada um tem uma técnica que acha que traz mais tranquilidade, mais calma. Né? E assim, para ajudar, né? Se ela for uma pessoa dedicada a alguma casa, alguma fé, né? E se a fé for o espiritismo, a gente indicaria que ela, né, fizesse um trabalho de assistência espiritual, tomasse uma água fluídica, tivesse uma rotina assim tranquila, uma rotina de prece, né? Buscasse se concentrar, aliviar o espírito, para se preparar. Eu, no meu tempo, quando eu era bem jovenzinho, lá no grupo escolar ainda, no tempo de prova, o que eu desenvolvia mesmo era a técnica de cola. Técnica de cola é excelente para prova, mas eu não recomendo isso para ninguém. Eu parei com isso, mas era a técnica de você desenvolver as colas para você passar na prova, né? Mas eu não... Passei em todas, sem cola. Eu penso que o autoconhecimento ele está muito envolvido como ferramenta para a gente se curar de tudo isso, né? Se pelo menos se vacinar, lógico que a gente vai sempre viver um momento de ansiedade, seja ele de uma forma pequena ou um pouco maior. Eu tenho até um pequeno caos aqui da minha época de Embraer, que eu tinha passado uma semana, né? Assim, não me portei como um funcionário exemplar, né? E chegou na sexta-feira, o chefe da sessão, né, que era bem inacessível para a gente, ele deixou um carinhoso bilhete na minha mesa. Pedro, precisamos conversar, me procure segunda de manhã. Então, assim... Seu final de semana foi pro Beleléu. Eu morri durante todo aquele final de semana, né? Porque eu falei, poxa, ele percebeu, né? Olha o telhado de vidro aí, ele percebeu que eu não me portei como funcionário exemplar. E aí, para piorar ainda, na segunda de manhã, que eu já cheguei tremendo, né? Ele entrou com um papelzinho, né? Com um papel na sala, que geralmente quando eles iam demitir alguém, já entrava com a demissão pronta, né? Entrou com o papelzinho e chegou e realmente ele falou sobre o meu comportamento ali, tudo, mas depois ele inverteu, falou que confiava muito em mim, por isso que ele estava trazendo aquele aumento de 42% ali para mim, para eu me empenhar mais, né? Mas durante 3 dias eu morri, eu me queimei, a ansiedade. Então, assim, quando a gente, hoje, voltando para essa questão de tanto que a gente está falando de profissão, né? Será que se para eu conquistar aquilo que eu quero, aquela condição social, será que se eu não precisasse estudar, eu toparia? Porque, assim, muitas vezes me parece que o conhecimento, ele se torna um estorvo
aí no meio, se torna um desafio. E o conhecimento, né, e talvez isso venha lá da Gênesis, né, que o fruto do conhecimento, comeres o fruto do conhecimento, né, vai deixar o paraíso. Então, será que eu também, esse incentivo ao conhecimento, para que eu possa entender melhor, e esse conhecimento, quando eu falo mais do eu, né, do meu conhecimento, como é que eu vou me equilibrar se eu não me conheço? Se eu não sei dos meus pontos fortes, fracos, se eu não sei dos meus medos. A maioria das pessoas prefere, o Gustavo estava falando de empreendedor e empregado. Eu garanto que a maioria vai querer ser empregado, porque... Ao contrário, na universidade a maioria quer ser empreendedor, Pedro, é engraçado. Mas vira empregado depois, porque imaginam que todo empresário é rico, é milionário. Tem dinheiro com abundância e não faz nada. E não é? Alguns. Então tem dinheiro a rodo, porque tem carro novo, mora num lugar bonito, tal, blá, 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 mas ela não conhece, ela não sabe a jornada. A jornada é importante, né? Em qualquer lugar. Você pode ser uma pessoa de sucesso sendo funcionário de uma empresa. A sua jornada é importante. Você quer ser empresário, a sua jornada também é importante. Então, aí eu penso que você tem que procurar algo que você gosta para você gostar dessa jornada. Porque a jornada é importante. Né? E assim, o conhecimento, né, é algo que é seu, né? Isso ninguém vai tirar de você. Ninguém tira. E às vezes o adolescente fala assim, mas para que eu vou querer aprender isso, né? Mas é para você. Você aprendendo matemática, física, química, biologia, as matérias técnicas e tudo, você se desenvolve mentalmente, adquire conhecimento que é só seu. Isso nenhum ladrão no mundo vai te tirar. Eu entendo que nós temos dois tipos de conhecimentos que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Um é um conhecimento que tem a ver com as habilidades profissionais que eu vou ter para ganhar dinheiro, para ter uma vida confortável dentro dos padrões que eu vou construir ao longo do tempo. E tem um outro conhecimento que é o que a gente chama de autoconhecimento, aquele conhecimento que eu preciso ter para eu me conhecer, né? Então, e não tem nada a ver com a minha profissão no primeiro instante. No segundo instante tem tudo a ver, né? Porque se eu me conhecer bem, eu posso me dar bem com a minha profissão, porque eu me conheço e posso colocar isso dentro da minha profissão. Melhora a coisa. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Eu posso fazer distinto esses dois conhecimentos. Não me conhecer bem, ser uma pessoa rude, pouco espiritualizada e ter uma profissão que ganhe muito dinheiro. E o inverso é verdadeiro. Totalmente verdadeiro. E o importante, eu diria assim, que o ideal é ter os dois, né? Eu tenho as habilidades profissionais e as habilidades como ser humano, através dos dois conhecimentos que se encontram em algum lugar. Para isso, eu preciso estar consciente do meu autoconhecimento, que não é o conhecimento profissional. Eu tenho que ter consciente que eu também preciso do conhecimento profissional, porque é lá que vai dar o meu sustento como físico, né? Pessoa física, como biológico que eu sou. Sou um ser biológico. E como ser espiritual eu tenho outro conhecimento, que é o autoconhecimento espiritualizado. Então você tem uma distinção aí entre esses dois conhecimentos, voltando, que se unem, que se encontram em determinados espaços do tempo. Beleza. Passamos longe do nosso horário, né? E isso é muito bom, significa que a conversa tá boa, né? A Regiane me perguntou quando ela chegou quanto tempo tinha o programa. Eu falei, a princípio a gente começou com 1 hora, né? Mas à medida que a gente viu, como a gente não tem um compromisso com o horário aqui, no seu horário de começar, em respeito a você, né, que está esperando a gente vai conversando aqui até dar vontade, né? Como eu já ouvi o galo cantar, então eu acho que está na hora da gente começar aqui a fazer as nossas considerações finais e agradecendo muito o pessoal aqui, né? Tem alguns comentários a gente não vai conseguir falar, até pelo horário, né? Mas de qualquer maneira a participação no chat aqui foi maravilhosa, né? A Tâmara também entrou aqui falando que o tema está muito bacana. A Rosana
gostou muito do comentário que o Pedro fez, né, com relação às profissões. O Antônio Bessa, como sempre, participando bastante. Todos aqui, Renato, e muita gente que participou de maneira muito intensa e muito bacana com a gente. Vamos fazer a nossa rodada final aqui, onde cada um de nós aqui vai poder fazer as suas considerações finais. E eu vou começar então aqui pelo Custódio e Ricardo, que vai deixando aqui um boa noite para a gente e colocando para a gente aqui as considerações finais, por favor. Foi muito boa essa discussão. Estamos ansiosos ainda para que o programa não termine, né? Infelizmente vai ter que terminar, porque estamos ansiosos também para dormir, descansar, porque a ansiedade do amanhã também persiste, né? Temos que agradecer aí o pessoal do chat, que realmente tornou dinâmico essa discussão. Foi muito boa. A gente espera que essas dicas aqui, e não são dicas, diria assim, profissionais efetivamente, são dicas para que vocês busquem efetivamente os profissionais quando necessário, mas são dicas de caminhos que vocês podem perseguir e buscar lá a ajuda profissional ou a autoajuda o quanto possível nesse processo de ansiedade. É importante que nós saibamos o quanto importante é este assunto para nós e para nossa família, para as pessoas que convivem no nosso entorno, junto de nós, aquelas pessoas que amamos, aquelas pessoas que respeitamos e que a gente possa de alguma forma auxiliá-las, ajudá-las a buscar o caminho para não ser ansiosa como nós somos aqui. Tenham uma boa noite a todos, esperamos todos na próxima quinta-feira às 20 horas, exatamente mais ou menos, ou mais ou menos às 20 horas. Ricardo? Então foi um momento muito bom, bacana, que a gente compartilhou aqui, Regiane, colega de doutrina, fiquei muito feliz então de estar aqui na companhia de todos. E eu fazer uma dica, né, uma última dica, eu trouxe aqui para indicar um livro, Psiquiatria Iluminada. São dois profissionais, um é o Paulo Rogério, que ele é psiquiatra, o Carlos Eduardo é geriatra, mas dentro desse livro tem vários artigos de 15 colaboradores, todos ligados à Associação Médica Espírita, ok? São todos profissionais, 15 colaboradores, cada artigo é de um colaborador. Então fica a dica aí, ó, Psiquiatria Iluminada. Tá? Em cima da obra de André Luiz, uma leitura da ciência e fé, né? Ao mesmo tempo. Agradeço a todos aí por terem participado com a gente no chat. É uma noite que a gente termina realizado e com certeza queremos estar juntos na próxima quinta-feira, tá bom? Pedro? Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se a perder a si mesmo. E aventurar-se no sentido mais elevado é precisamente tomar consciência de si próprio. Kierkegaard deixou para a gente essa frase e eu deixo como dica, já que estamos falando em André Luiz, Os Mensageiros. Começou nos cinemas, né? Então, a minha dica, vá aos cinemas, aproveite, agora não dá mais tempo, mas amanhã vá ao cinema, vamos prestigiar e conhecer, né? Porque nem todo mundo lê, o pessoal às vezes tem um pouco de preguiça de ler, e tá lá o filme para facilitar a sua vida. Nosso Lar 2, Os Mensageiros, é isso aí, pessoal. Vamos assistir para que a gente tenha mais conhecimento, para que a gente possa se equilibrar melhor, para que a gente possa ter mais discernimento e saber escolher melhor o que é bom para a nossa vida e o que não é. Boa noite, webnautas queridos, e até a próxima quinta-feira. Regiane, foi um prazer imenso recebê-la. Foi muito bom o assunto. Você vai ser convidada outras vezes, pode ter certeza. Tá? Assim, foi muito legal mesmo. O pessoal aqui do chat adorou a tua participação e ensinou bastante a gente, tá? E a gente espera que em outras oportunidades você possa estar de novo aqui com a gente, mas mais uma vez, muito obrigado aqui do programa Fé e Razão por você ter estado aqui, ter tirado essas 2 horas aqui para poder estar com a gente, tá? Muito obrigado e, por gentileza, suas considerações finais, parecendo debate, né, de política.
Ó, só eu é que fico assim muito feliz, né, por estar aqui, pelo convite, mas quero falar só uma coisinha antes. A Joana de Ângeles mandou pra gente através do Divaldo, né, uma obra extensa, psicológica, né, tratando muitos problemas relacionados à ansiedade, enfim, problemas psicológicos em geral, né, porque na verdade ela sabia desse momento que nós viveríamos, né, e tão necessário, né, os psicólogos em geral se deliciam nessa obra, né, que tanto ajuda, né, apoiam os profissionais que trabalham com isso agora, de uma riqueza assim sem igual, né. E só para finalizar, né, uma fala de Jesus no Sermão do Monte, aonde ele diz lá que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, né? Ou a gente pode entender que ele quis dizer para nós: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, né? Então, o próprio Jesus nos orientando, né? Então, eu agradeço muito, né, essa oportunidade, né, desse convite de vocês. Olha, foi momentos assim muito legais aqui com cada um de vocês, e quando puder estarei de volta. Tá, joia. Muito obrigado, Regiane. A nossa enquete: você já sentiu sintomas de ansiedade? 83% já sentiu sintomas de ansiedade. Aí até a gente vê a necessidade, né, da gente falar sobre esse assunto, e somente 17% que não sentiu ainda. É claro que eu e o pessoal da bancada aqui estamos incluídos nesses 17%, né, que nunca tivemos esse problema, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente conta muito com vocês na próxima quinta-feira, e até lá, se Deus quiser, uma boa semana a todos e fiquem com Deus.